É interessante. Nós temos uma área no cérebro, que é a área de Wernicke, Uhum. que é a área de elaboração da linguagem. No cérebro direito, a elaboração da linguagem está ligada à prosódia. A prosódia é a melodia. Porque assim, então uma pessoa que tem uma dominância do cérebro direito, ela só aprende tabuada se ela for musicada. É mesmo. Eu queria muito ter sabido dessa informação quando eu estava na terceira série, porque eu sou canhoto e sou músico e eu era péssimo de matemática. E você vê, se a matemática fosse musical, você deve ter a área de Wernicke direita mais desenvolvida. Então você tem a prosódia mais desenvolvida. Então o que você vai ouvir? No discurso tem o conteúdo. Você vai ouvir a melodia que tem, Sim. não é? Você vai perceber outra coisa que está além do conteúdo lógico cognitivo, não é? Que é, na verdade, a alma do discurso, né? Porque eu posso estar falando algo com amor, falando algo com docilidade, ou falando algo de forma agressiva, e essa é a prosódia do discurso. Perfeito. A melodia por trás do discurso intelectivo, discursivo. Perfeito. Exatamente, né? Então, o Beethoven, tem uma frase do Beethoven que ele diz assim: a maior virtude de um músico é a bondade. Olha. Isso que faz um músico grande. Beethoven. É porque aí entra, né, doutor Sérgio, a beleza, o aspecto da beleza moral do músico, que ele impregna talvez na alma dos sons que ele vai emitir com a técnica musical que ele aprendeu, né? Eu não sei, Fred, se eu colocaria moral, porque moral varia com as culturas. Verdade, é verdade. Bom Eu acho ponto, que exatamente. o amor, viu? O Beethoven estava se referindo à bondade do amor, é uma coisa que sai do coração. Universal, né? Você sabe que algumas vezes eu estive na cidade de Bonn, na Alemanha, a propósito de lecionar algumas aulas, e eu gostava de ficar, eu ia para a casa de Beethoven, ficava sentado na sala da casa dele, em frente ao piano que ele tocava, Sim, eu visitei essa casa, lembro bem dela. tentando sentir, sabe? Porque ele falava, a maior virtude de música é a bondade. Puxa, ele tem um espírito de uma luminosidade, sabe? E eu via aquela casa que dava muito de frente para a rua. Imagina no inverno, aquilo era muito difícil. E depois se subia para o quarto dele, aquelas tentativas de usar aparelhos para evitar a surdez. Então, imagina naquela época que era um sofrimento, né? Eu falava, nossa, que figura iluminada que era essa pessoa. E aquilo sempre me impressionou. Beethoven sempre me impressionou. Sobretudo, ancorar a maior virtude musical é a bondade. Olha que coisa mais extraordinária, né? Eu acho que é aí que está a melodia, sabe? É você impregnar a orquestração, impregnar o ritmo da bondade, do amor. Né? Belo. Olha, a gente tem tanta coisa para falar, doutor Sérgio. Deixa eu ver aqui na nossa listinha. Bom, a história da sua, é a sua bisavó, né? Minha avó. Com os saraus de acordeão da sua avó, que ela recuperou completamente a lucidez depois de estar com Completamente. Alzheimer avançado, lentamente. Isso é incrível. Completamente. Não,
me fez lembrar os trabalhos do Oliver Sacks, né? Isso, exatamente. Vamos pôr ele aqui. Vamos falar sobre Oliver Sacks. O senhor relatou uma experiência que o senhor teve com o trabalho dele pessoalmente. Eu lembro que o senhor estava dizendo isso antes da gente entrar no ar. O que aconteceu? Depois que eu tive essa experiência com a minha avó, eu fui pesquisar, porque lembra que eu ouvi na minha mente, você vai ter que estudar as notas musicais tanto quanto você estuda as moléculas. E aí foi que eu me deparei com a obra do Oliver Sacks. Naquela época ele era vivo, não é? Uhum. Eu não estive pessoalmente com ele, mas Tá. eu fiquei impressionado com a proposta de observação dele, não é? E eu acho que talvez ele foi a pessoa que contemporaneamente mais aproximou esse assunto medicina com a música, Perfeito. sabe? Ele estudou também pessoas, eu tenho muitos pacientes que ouvem música. Doutor, por que eu ouço música? Tem umas músicas maravilhosas na minha mente. Ou eles de maneira extrasensorial, entre aspas. Ouve como se estivesse ouvindo rádio. Como se estivesse, ouve. E o Oliver Sacks estuda esses casos. Né? Tem pessoas que ouvem músicas. Né? É interessante, belíssimo aquele filme Amadeus, sobre a vida de Sim. Mozart. Ele no leito de morte, né? Onde ele compõe o Requiem. Né? O Requiem é uma coisa assim. Requiem é de outro planeta. Nossa, e ele ouvia e transcrevia para a pauta, para o pentagrama, né? Eu acho que deve existir algum tipo de... Tem aquelas pessoas que dizem assim, aquela música que pegou, né, que você não consegue tirar da cabeça. Talvez é um estilo da situação, mas de uma forma jocosa, né, vamos dizer assim, sem... Mas você tem situações muito... Desde das composições que vêm à mente até essas situações de pessoas que sabe, sei lá por quê, que não tem nenhuma relação com a música exatamente, mas que vem essas músicas, né? E isso que eu ia perguntar para o senhor. Tem um compositor que se formou na Juilliard School na década de 90, que o New York Times fez até uma matéria dele. Ele tinha um pseudônimo que era Blue Jay. E ele relatava, ele compôs várias sinfonias, a Filarmônica de Nova York, outras orquestras estrearam várias obras dele, mas ele relatava que o processo dele de composição era muito peculiar, porque ele dizia ouvir como se ele estivesse ouvindo ou sintonizando em múltiplas estações de rádio, as quais cada uma delas estava transmitindo obras musicais prontas. E ele conseguia percebê-las simultaneamente, mas ele sabia discernir quando ele precisava transcrever uma delas na partitura, ele de alguma forma dizia que ele focava numa dessas estações na mente dele e parecido com Mozart, que praticamente recebia ditados musicais sem nenhuma correção necessária, ele sintonizava numa dessas estações e aí ele transcrevia. Quer dizer, me lembrou esse exemplo dele por conta desse assunto que o senhor trouxe há um tempo atrás aqui, que a gente conversou sobre essas múltiplas dimensões. E talvez os seus pacientes estejam nada mais, nada menos do que sintonizando nessas estações, entre aspas, né? Eu acho, assim, por exemplo, você falou da Juilliard School, me fez lembrar do Philip Glass. Sim, grande Philip Glass, pai do minimalismo. Então, a música, o que ele encontrou? Você imagina, uma pessoa que encontra na contemporaneidade uma originalidade. Fantástico. E uma simplicidade ao mesmo tempo, né? Ele resgata essa música que fala ao coração, que fala à alma, né? Ele resgata essa coisa, ele quebra com... Ele faz uma disrupção acadêmica, né? Uhum. E é uma coisa, eu tenho me aplicado em estudar Philip Glass atualmente, inclusive, ele tem os estudos dele sobre metamorfose, que é inspirado em Franz Kafka.
E eu não gosto muito do livro do Franz Kafka, o Metamorfose, porque fala de um inseto, eu penso numa barata, sei lá o quê. Não Eu me também agrada, tenho um pouco de asco. mas eu acho que esses estados de desdobramento coloca a gente numa hipnagogia, que é, vamos dizer assim, uma pseudo-alucinação, porque você começa a ter a deformação do espaço, você começa a ter uma série de coisas, eu acho até comum acontecer essas coisas assim, né, que fica uma coisa meio onírica, né? Mas Uhum. eu acho que o Metamorfose do Philip Glass, eu achei melhor do que o livro O livro do Kafka. do Sim. Kafka. Eu acho uma coisa, uma descoberta fora de série, sabe? E é legal porque ele vem a florescer no auge da invenção da linguagem musical dele, justamente nesse período que o senhor descreve dos hippies. É em Nova York, lá no final da década de 60, 70, quando ele está no auge das composições dele, né? Então, talvez tenha alguma coisa do Zeitgeist aí também ajudando, né? Teve muita influência do orientalismo, né? Ele trouxe essa, que era uma tendência, inclusive, da filosofia também. Você pega Sim, o Schopenhauer, por exemplo, que tem uma influência muito forte do orientalismo, do né? budismo, sim. E então eu acho que é interessante porque você tem, por exemplo, você tem Consolações de Liszt, por exemplo, que já é uma obra transcendentalista, não é? Você teve e aí o que acontece? Você tem nessa época o Walt Whitman publicando Walt poemas Whitman, sim. que ele Poemas fantásticos, belíssimos. transcendentalistas, não é? Que é o Sim. Camões dos Estados Unidos, né? Aí você tem toda uma leva de filósofos e escritores transcendentalistas dos 1900 nos Estados Unidos, como foi o filósofo Emerson do Bolsão de Massachusetts, não é? Ralph Waldo Emerson, o que o senhor está Exato, falando? exatamente. Que, né? Aí você tem, mesmo ali na área acadêmica, você teve o Charles Eliot, que foi presidente da Harvard, ele é citado Uhum. pelo Leon Denis como estudioso da espiritualidade, do espiritismo. Você teve ali também um dos fundadores da Harvard, o William James, que William James. funda a Faculdade de Psicologia, não é? E outras. Inclusive, o espírito de William James se apresenta para Chico Xavier e Valdo Vieira no livro Entre Irmãos de Outras Terras, né? Ah, Among Brothers of Other Lands, em inglês, que a peraí. Federação Espírita Brasileira traduziu. Entre irmãos de Entre outras. Irmãos de Outras Terras foi psicografias de mensagens que Valdo Vieira e Chico Xavier receberam na primeira viagem ao exterior de Chico, acho que foi em 1967, 68, se não me engano, onde eles foram para Nova York, para Londres. O próprio o Humberto de Campos tem um capítulo neste livro que ele faz um passeio pelo Central Park e ele encontra o Oliver, eu não lembro o nome dele agora, mas é o fundador do New York Times. E eles têm um diálogo fascinante sobre os movimentos do espiritualismo na América do Norte comparado com os movimentos do espiritualismo na América do Sul e as vertentes e as funções e propósitos de cada continente para a missão. E tem um capítulo do William James, que é Perguntas e Respostas, que é fantástico. Então a gente vê aí o quanto desses iluminados que reencarnaram no hemisfério norte no século XIX, entrando para o século XX, já se apresentaram para o Chico Xavier em psicografias, enfim. Mas você vê, eram três figuras na época: o Charles Eliot, que presidiu a Harvard, o William James, que foi o co-participante da construção também, e o Horace Mann. O Horace Mann, Horace Mann. eles eram muito ligados, eles eram aparentados do Swedenborg, não é? Ah, Eles eram aparentados Swedenborg. E o Horace Mann, inclusive, ele funda uma universidade que tem sede em New Hampshire, chamada Antioch University. Tem 2 prêmios Nobel essa universidade, que eu lecionei por alguns anos nessa universidade e recebia os alunos deles aqui na minha clínica para estágio. Eu recebia 20 alunos sempre. uhum.
Porque lá é o seguinte, a proposta do Horace Mann é fazer uma universidade que não fosse competitiva. Então, eu não dou nota para o aluno, eu falo onde ele tem que desenvolver potencialidades que ainda precisam de desenvolvimento. E o curso de psicologia, por exemplo, que foi onde eu lecionei, é Spirituality and Psychology. Tem na entrada da faculdade de psicologia, porque ele tinha essa proposta de trazer essa inter-relação da ciência com a espiritualidade. Então, esse trio, que são heranças dos escritores, filósofos e poetas transcendentalistas de 1900. Na Europa, você teve esse transcendentalismo do Liszt, que aí ele se torna, inclusive, ele se torna clérigo, né? E ele escreve Consolações, e é contemporâneo de Tolstói, quando escreve sobre Deus, Sim. que é o maior tratado pacifista do planeta, que era livro de cabeceira de Mahatma Gandhi. Não é? Olha, Essas estruturas que eram do espírito da verdade, isso daí, era tudo uma com representação certeza. do espírito da verdade, né? Então, a música... Aliás, aproveitando para também dizer uma outra dica para quem não leu ainda, da médium Ivone do Amaral Pereira, Espírito de Tolstói. Eu acho que ele se apresenta para ela na década de 60, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, em sonhos, que ela se desdobrava, né? E ela fica um pouco atônita, assim, um pouco chocada, porque o Tolstói fala: eu vou ditar histórias para ao seu intermédio, mas eu exijo que você use expressões coloquiais, idiomáticas da Rússia da minha época. E ela ficou um pouco assustada, falou: eu não sei, não tenho. Você tem sim no seu arcabouço perispiritual, confie. E foi um grande momento ali, porque naquela época não existiam referências da Rússia, da União Soviética no Brasil. A gente está falando da década de 60. Ela não tinha um Google para sair pesquisando expressões idiomáticas e várias gírias locais que Tolstói impregna nessas 6 histórias, que são 6 contos que formam o livro Ressurreição e Vida, que é maravilhoso esse livro. Eu só gostaria de falar isso aqui para os nossos assinantes aqui do canal, que muitos leem livros espíritas. Se não tiveram a chance de ler este livro, eu recomendo, porque é belíssimo. Bom, o senhor estava falando da música. Eu estava falando que você teve essa movimentação, depois você teve, em Claude Debussy, você teve essa coisa sensorial, não é? Que é trazer Impressionismo. o som da lua, então o Clair de Lune, né, por exemplo, e tal. Que, aliás, o Claude Debussy influencia tremendamente a bossa nova, né? E o jazz, né? Ele foi inspiração Jobim. do Tom Jobim. Tom Jobim. Aliás, você pega muitas peças, por exemplo, das suítes de Debussy, você fala, pô, mas isso daqui é Tom Jobim, não é? Que Tom Jobim pegou do Debussy, não é? Exato. Que pegava essa coisa sensorial, e brasileiro tem muito essa coisa do sensorial, né? E depois o Philip Glass, ele também traz essa coisa sensorial, é uma coisa sensorial, mas é uma vivência da alma, é uma coisa estranha, é diferente mesmo, né? Eu estava Eu falando. tenho a impressão que o Philip Glass traz uma coisa mais mântrica, mais hipnótica, no Entendi. minimalismo, no Mais estilo circular, minimalista dele. Mais circular. circular, exatamente. Enquanto que o Debussy ele é mais subjetivo, não é, a palavra não é subjetivo, não é tão explícito pelas harmonias do impressionismo como os quadros de Monet. Você não tem uma visão muito precisa da pintura, e você, da mesma forma, não tem uma escuta tão precisa das funções harmônicas no impressionismo, porque você não sabe se vai ser uma tônica, em que tom que a gente está, se vai modular, porque é justamente o estilo, né, que ele vem trazer para a gente. Você veja, essa coisa do circular é importante, porque quando você pega o Canções Sem Palavras, por exemplo, de Mendelssohn,
você vai ouvir uma música que você fala, nossa, isso é uma história, parece que está contando uma história, não é? E então ela tem um começo, ela tem um meio, ela tem um fim, não é? Agora você pega uma proposta como do Philip Glass, que é de uma música circular, e que como se ela não tivesse uma conclusão dentro da pessoa, ela circula, não é? É uma coisa hipnótica, um tanto psicodélica, né? Vamos dizer assim. Sim, sim. Mas ela leva uma experiência espiritual. É uma experiência Leva, fenomenológica. leva. Especialmente, eu acho que qualquer música puramente instrumental, melódica, que não tem o uso da voz, que aí força o nosso cérebro a focar na linguagem falada, enquanto que se você tem somente música instrumental, é muito mais mágico. Não que seja melhor ou pior, mas eu sinto que, justamente nesse exemplo do Mendelssohn, existe uma história que está sendo contada que é universalmente percebida, mas você não consegue descrever ou expressar em palavras. Você só consegue senti-la, né? Olha, você vê, o, é interessante. E você sabe uma coisa curiosa, você falou de pineal, né? Você sabe que as cordas vocais, elas têm células que são chamadas melanócitos? As cordas... De melodia? Não, não. Não. Você sabe que existem células que vêm da crista neural que estão na tua pele, são chamadas melanócitos. Tá. Esses melanócitos, eles têm a melanina que dá a pigmentação da tua pele. Tá? O que é essa pigmentação? É um filtro solar de raios ultravioleta. Tá? Tanto que quando o sol está forte, ela concentra mais melanina para poder proteger do ultravioleta. Tá. E uma Perfeito. pessoa vai ter mais a chamada euromelanina numa zona tórrida, de muito sol, para proteger do ultravioleta. Não é? É uma sabedoria da natureza. Né? É interessante que a Sim. pele ela conversa com uma estrela de quinta grandeza chamada Sol. Que Não é? bonito isso, realmente. E as cordas vocais também têm melanócitos. É interessante, porque são células subjugadas à glândula pineal. É curioso isso. Lógico que o melanócito não tem só essa função, elas são células imunológicas, elas têm outras funções moduladoras da estrutura do nosso organismo. E as cordas vocais têm melanócitos, quer dizer, a pineal tem um diálogo com a corda vocal. Olha que coisa interessante, porque a melatonina produzida pela pineal, ela atinge diretamente os melanócitos. Ela regula. Então, mas por que a corda vocal tem melanócito? Ela tem uma estrutura que dialoga com a É, né? Embora você sabe que as cordas vocais elas são um diafragma, né? não. Nós temos 3 diafragmas. As cordas vocais são um diafragma. O diafragma respiratório, quando você é a musculatura que infla o pulmão ou esvazia o pulmão, e o diafragma pélvico, que é aquele que você usa para fazer força, para fazer cocô, para parir um bebê, que está relacionada também à tensão sexual, não é? Uhum. Esses diafragmas, eles se relacionam. Por exemplo, Eles conversam entre si. sim, por exemplo, para você falar A, é uma coisa. Para você falar U, você movimenta os 3 Sim. diafragmas. Olha. Você pega o vocal, pega o diafragmático e pega o pélvico. Você sente lá embaixo. Faz a experiência. Sim, verdade. Entende? Então, existe, quando você fala de mantra, que são esses cantos que envolvem essa relação corpo-espírito, a participação desses diafragmas é muito interessante, não é? E, e é interessante, vamos dizer assim, que, por exemplo, tem situações, a pessoa faz uma cirurgia de tireoide, teve que cortar um nervo da corda vocal, a pessoa perde a voz ou fica com a voz, mas também perde a força de evacuação, Olha, verdade. entendeu? Porque a gente usa essa diafragma para ter força lá embaixo, para evacuar. E às vezes você tem assim, por exemplo,
mulheres que foram estupradas, elas podem ter distúrbios vocais e distúrbios, eu conheço pacientes que tiveram tipo uma epilepsia de diafragma respiratório, tem que ir para o hospital. Olha. Por quê? Porque é aquela relação diafragma pélvico, o respiratório e o vocal. Então, o fenômeno de mântrico, o fenômeno de cantar, ele mexe de uma forma tão extraordinária com a relação mente-corpo, que é toda uma ciência à parte, sabe? É uma ciência à parte. E o que é interessante, aí a gente vai chegar para os finalmente aqui, que a gente está mais de 2 horas num bate-papo delicioso ao redor da fogueira, mas está acabando a lenha, e a gente esqueceu de cortar mais lenha aqui para pôr no fogo, então tem que desligar. Mas o que Carlos Torres Pastorino fala naquela obra-prima dele, A Sabedoria do Evangelho, que são 8 volumes, mais de 1000 páginas, em que ele esmiuça os evangelhos a partir de interpretações simbólicas, metafóricas, intelectuais, interpretadas em várias camadas de interpretação, e ele empresta um conceito que ele aprende com Pietro Ubaldi, de que o nosso corpo, constituído por esses trilhões de células, são seres vivos que estão sob a nossa jurisprudência e nos dão 100% de obediência, e nós somos, de certa forma, responsáveis pela evolução deles, e daqui a alguns milênios, sabe-se quantos milhões de anos, estes seres vivos, cada uma dessas células, vão avançar e evoluir ao ponto de se hominizarem, se tornarem homens, né? Seres humanos, reencarnando num estágio evolutivo no qual nós nos encontramos aqui hoje. E que nossa individualidade, nossa essência espiritual, que está aqui conversando como Fred e Sérgio agora, vai estar num ponto mais ou menos similar de relação que o Cristo da Terra tem conosco aqui. Nós vamos ter também com estas células do nosso corpo que hoje estão nos auxiliando na nossa evolução, estando vinculadas aos nossos corpos perispirituais e físicos, e lá na frente a gente vai auxiliar elas quando elas chegarem no estágio evolutivo que nós estamos hoje. E aí, quando eu li aquilo, virou uma chave que eu nunca tinha conseguido entender. Por que um espírito da grandeza de Cristo, de Jesus, tem que aturar esses mais de 20 bilhões de seres humanos terráqueos que são tão atrasados, são tão primitivos, que fazem tanta bobagem, né? Por que foi dado a ele essa leva de seres humanos assim? É aleatório? Aí, no meu entendimento daquela passagem, eu cheguei à conclusão que não. Nós nada mais somos do que as células do corpo de Jesus Cristo quando ele estava encarnando em vários estágios evolutivos lá atrás, quando ele era mais ou menos onde nós estamos hoje, e nós éramos células do corpo dele. Eu achei fantástico, eu não sei se eu expressei direito aqui o Parece um fundo. raciocínio Brahmani, né? Oi? Parece Isso. um raciocínio Brahmani. Viu? É interessante que você falou dessa questão do evangelho, não é? O evangelho quer dizer boa nova, boa notícia. Sim, Não é? sim. Então, o evangelho, ele é essencialmente uma rota de comunicação. Uma rota de comunicação. Então, é interessante isso, porque o que acontece? Essa rota de comunicação, que é o evangelho, ele lança, o que ele comunica, né? Porque, assim, na verdade, quando você fala o evangelho, uma escritura, porque o espírito se materializa primeiro pela fala, não é? No início era o verbo. Sim. O som surge antes da luz. A música surge Olha. antes da luz. E aí,
depois ele escreve, é onde você materializa, onde você amarra o pensamento, você escreve. E depois você vislumbra, em Fiat Lux, vê a luz, não é? Então, o que acontece? O Evangelho, enquanto escritura, é uma partitura. Olha que belo. E uma partitura só se configura como música se você executa ela. Por isso que Jesus diz assim: amai-vos como eu vos amei. Por quê? Ele está mostrando, eu não vim destruir a lei. Quer dizer, eu não vim mudar a partitura. Eu vim exercer, eu vim tocar ela. Executá-la, exatamente. Executá-la. Então, esse paradigma da música enquanto movimento de você falar, você escrever, e você vislumbrar, e você executar o evangelho que Jesus propõe, é um evangelho de execução. Ele, amai-vos como eu vos amei, ele nos chama, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, ele nos chama para cantar junto a mesma canção. E ele fala uma coisa curiosa: amai ao próximo como a si mesmo. Amar o próximo sem deixar de cantar a própria canção. Não é? Então eu acho que essa relação da música com o evangelho deve ser lido com o coração, porque é uma execução de uma partitura que se chama escritura sagrada, não é? E quando você olha com o coração, você encontra paradoxos extraordinários. É uma verdadeira poesia, porque poesia só é poesia se fala ao coração, senão não é poesia. Exato. E só fala ao coração o que é verdade. Se não for verdade, não fala. E aí ela traz paradoxos extraordinários que só o Evangelho pode trazer. Você pensa assim, por exemplo, com Drummond, no poema Memória. A música é uma ferramenta de lembrança da nossa essência, não é? Amar o perdido torna confundido este coração. Como pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não? As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Então ele faz da perda alguma coisa maravilhosa que enriquece o coração, não é? Então, eu, vamos dizer assim, trago essa poesia como uma homenagem aqui ao nosso encontro. E uma bela maneira de nós fecharmos, que eu estava na minha cabeça aqui, ansioso, me perguntando como é que a gente vai amarrar essa conversa, mas com o coração, como o senhor fez. Doutor Sérgio, sem palavras para agradecer, para expressar a nossa gratidão, que esse primeiro encontro possa promover outros encontros presenciais aí futuros. Muito prazer. Espero você aqui na nossa instituição. Com certeza. Amigos do Spirit Reflections, muito obrigado por nos acompanhar ao redor da fogueira para mais um episódio com o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, nosso de número 132. A gente se vê no próximo episódio. E até lá, não se esqueçam de assinar o canal, de divulgar e de nos ajudar com esse trabalho. E deem o seu feedback, o que vocês gostariam de ouvir aqui, quais os entrevistados que vocês gostariam que a gente conversasse, para que a gente possa construir esse canal juntos. Doutor Sérgio, grande abraço, fique com Deus. Valeu. Eu esqueci o nome do teu esposo. Roger. Manda um abração para o Roger. Espero vocês aqui, tá bom? Combinado. Valeu. Obrigado, tchau, tchau. Super obrigado. Até.